E esses conhecimentos nós vamos estar aqui passando para os irmãos, para uma finalidade apenas, para que nós possamos amar mais o nosso amado Senhor. Então vamos ler aqui Eclesiastes capítulo 3, versículo 14, que diz assim: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Nosso Pai justo, graças te damos porque podemos nos dirigir a Ti mais uma vez esta manhã, para recorrer do Teu bendito Espírito, toda a orientação para esse tempo. Cuida, Pai, deste tempo, deste ambiente. Pai, nós sabemos que a Tua palavra é um terreno muito santo, porque é a Tua palavra que saiu do Teu coração. Então, ela chegou às nossas mãos. É algo que nesta manhã o Senhor deseja então comunicar a nós, nos edificando. Nos dê, Pai, sabedoria para compreender a Tua palavra. Nos dê, Pai, visão espiritual para vermos a bendita pessoa de Cristo. Não apenas a letra, Pai, mas tocar a realidade na qual está envolvida. Porque nós sabemos que Tu és um Pai de detalhes. Teu Espírito que a inspirou é um Espírito de detalhes. Que nós possamos nos atentar aos detalhes deste assunto tão importante. Que os nossos corações sejam conquistados pelo Senhor. Não apenas isso, Pai, mas o Senhor tem plena liberdade para perfurá-lo, para nos espancar, para nos guiar a toda esta realidade na qual vamos estar compartilhando nesta manhã. Queremos, ó Pai, que o Senhor já tem, ó Pai, possuído as nossas mentes. Ministre, Pai, abra os nossos ouvidos. Queremos ouvir a Tua voz e nos dê visão espiritual para vermos além dessa letra a Ti mesmo. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, Deus dos pactos. Pacto, essa palavra pacto, ela está envolvida desde Gênesis até Apocalipse. Vamos ver que o primeiro pacto Deus fez com Adão. Vamos ver qual pacto foi esse. E depois vamos ver que desde Adão e até outros irmãos transgrediram esse pacto do Antigo Testamento. Então Deus, Ele fez pelo menos 3 pactos de Gênesis até Apocalipse. Nós vimos quarta-feira passada, citamos aqui os 3, nós colocamos aqui também para nós fixarmos bem. O primeiro pacto que Deus fez é o pacto que nós vamos ver já já, é o pacto das obras. Depois é o pacto da graça, e depois é o pacto da redenção. Agora, essa palavra aqui, pacto, no hebraico, ela significa beriti. Beriti, não é beriti porque no princípio criou Deus, berishi bará, lá é berishi, mas beriti significa pacto. Esse mesmo vocábulo, beriti, ele foi transportado do Antigo Testamento para o Novo Testamento grego agora, que ela tem um significado muito importante que é diatete. Diatete, que significa cortar até que o sangue seja derramado. Então essa palavra pacto significa cortar até que o sangue seja derramado. Nós vamos compreender isso aqui hoje, para que a gente possa então amar mais o Senhor, irmãos, para que a gente possa verificar que nós estamos diante de um Deus de pactos. Ele que fez esse pacto. Então, se Ele fez esse pacto, Ele é poderoso para cumprir em nossas vidas. E Ele realmente está sempre em todas as Escrituras trabalhando conosco, mas olhando para aquilo que Ele prometeu para nós. Então isto é fundamental, e que os irmãos depois possam buscar nas Escrituras Sagradas, porque
os pactos que Deus fez com o povo de Israel, que fez conosco, eles percorrem toda a Bíblia, na sua largura, altura, profundidade. Claro que todo o pacto se resumiu, foi efetuado de uma forma real no último Adão, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a gente vai se encantar hoje. Eu creio que a mesma alegria que eu tive quando estava considerando aos pés do Senhor sobre esse assunto tão importante, eu confesso que não conseguia parar de chorar, porque é um tema muito precioso. Então eu espero que o Espírito nos ajude a passar para os irmãos da mesma forma que de fato Ele comunicou essa verdade ao meu coração. Então, queridos, a antiga aliança, é bom que os irmãos saibam, quando nós não vamos ter tempo aqui para analisar os 3 pactos, mas o pacto das obras se refere lá ao judaísmo, porque a antiga aliança, aquele pacto, Deus também trouxe, inseriu, através de Moisés, a lei. Agora, na nova aliança, o pacto é da graça e da realidade, da verdade, porque esse pacto teve a sua consumação, seu complemento na pessoa de Cristo Jesus, no Calvário, né? Porque, se você analisar, você vai perceber que esse pacto das obras, inserido no Antigo Testamento, ele estabeleceu o judaísmo, que aqueles irmãos tinham que cumprir a lei, e ninguém conseguia cumprir a lei. Então, a antiga aliança trouxe a lei, mas na nova aliança trouxe o cristianismo, Cristo habitando dentro de cada um de nós. Nós somos os cristãos, o nome que o mundo deu para nós, porque eles viram em nós algo diferente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque eles viam a atitude deles, o falar deles, o caminhar deles, que expressava a pessoa de Cristo. Então chamaram de cristãos. Muito interessante. O Espírito pegou essa palavra e inseriu nas Escrituras Sagradas. Nós então adotamos este nome de cristianismo para nós mesmos. Agora, irmãos, é bom nós observarmos que a antiga aliança, ela revela, através da lei, o pecado do homem. Então o apóstolo Paulo, ele interpreta isso lá em Romanos capítulo 7. Um dia nós vamos estudar o capítulo 7 de Romanos aqui, para nós dissecarmos aquele capítulo e vermos tanta graça que nós temos ali. Então, a antiga revela o pecado, a nova aliança nos revela o poder para vencer o pecado. Romanos 6, versículo 14 diz que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Isso é maravilhoso para nós. Então, vocês se lembram que a antiga aliança, ela foi dada aonde para Moisés? Lá no Monte Sinai. A nova aliança, ela chegou até nós no Monte Calvário. Que lindo, irmãos, que precioso. Como não amar o nosso Senhor, que fez tudo por nós, né? O Deus, o Pai, fez essa aliança. Depois eu quero mostrar para vocês o texto, que Ele jurou, vocês se lembram, que não tinha mais alguém superior para Ele jurar. Ele jurou por Ele mesmo. Então foi Ele que teve, por conta disso, que cumpria a sua aliança, morrendo na cruz do Calvário. Maravilhoso. Queridos, aqui, o texto que Salomão coloca aqui é uma convicção, que ele sabia que aquilo que Deus fazia, Deus não voltaria atrás. Ele disse assim: sei. Isso expressa uma convicção. Sei que tudo, irmãos, tudo quanto Deus faz, durará eternamente. É muito triste quando você vê alguns cristãos cheios de boas intenções, que dizem, afirmam que o cristão, uma vez que creu no Senhor Jesus Cristo, ele pode perder a salvação. Não pode, irmãos. A palavra fala que sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente. Isaías 51:6, a palavra fala que a salvação dele durará eternamente. Não pode ser mudada. E tantos outros textos mais. Esse tempo atrás eu fiz uma pesquisa na Bíblia,
perscrutando, analisando de Gênesis até Apocalipse, se existe uma possibilidade de um filho de Deus ser desfilhado do Pai. Não encontrei nenhum versículo. Tem mais de 80 textos, muito mais, que afirma que uma vez salvo, nós não iremos perder a nossa salvação, porque foi Deus que fez, e tudo que Deus faz durará eternamente. Não tem como Deus nos desfiliar daquilo que Ele é e fez. Vocês compreendem? Então isso é maravilhoso, irmãos. E o seu conselho, o plano de Deus, o conselho, o plano é a mesma conotação aqui, é um plano que Ele não muda. Eu queria ver alguns versículos com vocês. Tem aqui o Salmo 33, versículo 11, que o nosso coração deve se alegrar muito por conta disso. Salmos 33, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: o conselho, essa palavra aqui, conselho, no original, a ideia é plano. O Senhor tem um conselho, o Senhor tem um plano, e o plano de Deus não pode ser frustrado. Então, você deve associar isso, linkar o plano de Deus, o conselho de Deus, com os seus pactos, que não serão mudados. Então, o conselho do Senhor, olha a palavra que aparece aqui, dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então, aquilo que o Pai implantou no seu coração, quando um dia, por exemplo, Efésios 1:4, que nós fomos eleitos em Cristo desde a fundação do mundo, você acha que Deus vai mudar este pacto que fez conosco? Não vai mudar, porque Ele não pode negar a si mesmo. O dia que Deus mudar algo daquilo que Ele disse, Ele deixa de ser Deus. Ele não muda. Então é maravilhoso, Ele não muda. Irmãos, agora a sua aliança foi um juramento que Ele fez. Observa aqui, dá uma passadinha bem rapidamente para Hebreus capítulo 6, versículo 13. Hebreus 6, versículo 13. Veja aqui que interessante o que o Senhor disse na sua palavra. Irmãos, sempre associa isso aos pactos do Senhor. Diz assim, Hebreus 6,13: pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, agora preste atenção nos detalhes, irmão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo no pacto. Estão me compreendendo? Agora, queridos, o que significa Deus jurar por si mesmo? O que Ele quer que nós compreendamos aqui? Qual que é a lição que Ele levaria o plano do seu pacto até as últimas consequências? Se Ele jurou por si mesmo e não tinha ninguém, irmãos, que poderia cumprir aquilo que Ele estabeleceu, era um pacto que Ele fez conosco. Então agora você entende porque Cristo morreu numa cruz. Se Ele jurou por Ele mesmo, não tinha outro. Está dizendo, olha, ninguém de vocês, nem anjo, principado, ninguém é superior a mim. Então, sendo Ele o Deus Todo-Poderoso, jurou por Ele mesmo que nos abençoaria. E todas as bênçãos estão em Cristo. Então, para que de fato o pecado nosso fosse removido, Ele tinha que cumprir o pacto da nova aliança. Nós vamos ver depois aqui. Então, o que Deus fez, irmãos? Abra aqui em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 23. Você vai entender um pouquinho desse juramento que Deus fez. Então, se Ele jurou por Ele mesmo, não tinha ninguém superior a Ele, então Ele que tinha que de fato ir para a cruz do Calvário, para morrer a nossa morte. Irmãos, vocês não imaginam o quanto que vocês são amados pelo Senhor, o quanto Ele nos ama. Ele disse aqui no versículo 23, olha que visão, que revelação Pedro teve de Cristo. Olha aqui, capítulo 2, versículo 23, a palavra de Deus diz assim, olha, sendo este aqui é Jesus,
entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então, se ele jurou por ele mesmo, para afiançar aquele pacto, então quem que poderia, irmãos, morrer numa cruz? O próprio Senhor, o nosso próprio amado Senhor. Aqui no capítulo 4 de Atos, vamos ler mais 2 versículos, 27 e 28, que diz assim, olha: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu plano, o teu propósito predeterminaram. Está vendo? Então ele morreu. Então Jesus, essa aliança foi afiançada pela morte de Cristo. É uma aliança irrevogável, irmãos. Então, quando nós cremos de fato no nosso próprio Senhor, que habita em nós, irmãos, veja que, entende que Hebreus fala que é uma tão grande salvação, porque Deus fez esse plano, Deus estabeleceu essa aliança e Deus cumpriu essa aliança. O que pode mudar, irmãos? Se Ele nos justificou, diz o apóstolo Paulo, quem nos condenará? É Deus quem o justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Ele jurou por Ele mesmo, e Ele desceu, Ele foi para a cruz do Calvário, morrendo a nossa morte. Irmãos, como nós podemos ser filhos negligentes, irmãos? Como nós podemos ser um povo distraído do Senhor, irmãos? Como? Não tem possibilidade. Foi um pacto irrevogável, porque, queridos, a antiga aliança, ela exigia, nós não tínhamos como nós pagarmos aquilo lá. Na nova aliança, Ele reparte. Você entende porque Romanos 8,32 diz assim: aquele Deus que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Meus irmãos, nós sabemos tão pouco do Calvário, tão pouquinho. Nós sabemos que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, mas só isso que nós sabemos. O que está envolvido em tudo isso é o próprio coração do Pai. É como se o Pai tirasse o seu coração e desse para nós. Por isso que Ezequiel diz: tirareis de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Vocês imaginam a seriedade disso? É tremendo. A antiga aliança, ela condena o pecador. Romanos 3, versículo 19, mostra claramente que somos condenados. Agora, a nova aliança, ela não nos condena, muito pelo contrário, ela oferece perdão. O perdão já foi dado a todos. Basta agora nós, a igreja do Senhor, anunciar para o mundo que o perdão está sendo oferecido gratuitamente. Mas não tem que fazer absolutamente nada. Mas não é pelas obras, não temos que fazer nenhuma obra. Ontem, numa reunião de estudo da Palavra de Deus, alguém perguntou para mim: a salvação não é pelas obras? Eu disse: não, é inteiramente pela graça. Pela graça sois salvos. Pedro, lá em Atos capítulo 15, ele vai dizer o seguinte: porque nós cremos que fomos salvos pela graça, como também os demais, referindo-se ao gentio. É pela graça. Agora, queridos, essa palavra aqui, ela é muito interessante, chama muito a nossa atenção. Pacto, também, as raízes são concerto, é um trato, é uma aliança, é um acordo que Deus fez. E neste acordo, irmãos, qual o acordo que ele fez conosco?
eu vou salvar vocês. Vocês querem? Num pacto, e aquilo que é dele é nosso, e aquilo que é nosso é dele. Agora para pensar, irmãos, o que nós podemos oferecer a ele nesse pacto? Só os nossos pecados. O que mais nós podemos oferecer a ele? Se tudo é dele, se ele tem todas as coisas, se ele criou todas as coisas, se ele quem nos fez, nós somos dele, por direito de criação, e agora porque ele nos regenerou, ele pagou o nosso preço. Vocês têm que ler Oséias, os 3 primeiros capítulos, Gomer. Ali vai mostrar o amor de Deus revelado em Gomer. Deus diz para Oséias: vai, toma uma mulher seu amigo, e prostituta, e casa com ela. Que história linda de amor, irmãos. Então, Oséias foi atrás de Gomer, amou a Gomer. Então ela deixou Oséias e saiu. Oséias dava muito presente para Gomer, mas Gomer achava que eram seus amantes. Ela ia atrás de seus amantes, e ali você vê o cuidado do Senhor, capítulo 2, 1, 2 e 3, o Senhor colocando espinhos no caminho de Gomer para ela não ir longe, cercando ela de muros para ela não ir para longe, mas ela insistentemente foi, porque o amor ele não amarra ninguém, irmãos, o amor ele solta, o amor não arde em ciúmes, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Este é o amor de Deus. Então, depois que ela foi, se estrupiou, ficou um bagaço, prenderam ela na fila de escravos. Aí vai Oséias atrás de Gomer, chegou para o dono dela: eu quero aquela lá. Meu amigo, você vai querer aquele bagaço? Aquilo não vale nada, tem tantas aqui muito melhores, tem tantas escravas muito melhores, mas eu quero aquela. Quanto é o preço daquela? Tanto. Ele pagou. Sabe que Oséias chegou para Gomer, sabe o que ele disse para Gomer? Agora você é minha por 2 motivos. Primeiro, porque eu te amo. Segundo, eu paguei teu preço aqui, você é minha. Vamos embora para casa, vamos desfrutar deste amor agora. Isso que Deus fez conosco. Nós éramos imprestáveis. Nós éramos, irmãos, quem éramos? O que nós somos hoje? Filhos de Deus em Cristo Jesus. Hoje nós somos a propriedade peculiar do Senhor, irmãos. Fomos chamados para Ele. E aqui, essa palavra diatek, no grego, significa cortar até que o sangue seja derramado. Você sabe que quando Deus fez aquele pacto com Abraão, deixa eu ajudar os irmãos em mais um texto aqui para nós avançarmos. Abra em Gênesis capítulo 15. Aqui um texto conhecido nosso, irmãos, que o Senhor, Ele fez uma aliança com Abraão. Olha só os versículos 9 e 10. Olha o que Deus fez nesse pacto aqui, que apontava para Cristo. Ele disse assim, olha, respondeu-lhe, Gênesis 15, verso 9, respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Muito bem. Queridos, aqui tem um significado profundíssimo. A palavra pacto significa aqui no grego cortar até que o sangue seja derramado, ou partir, abrir em partes. E o Senhor, a palavra fala aqui, olha o versículo 17: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Essa tocha de fogo é uma aparição fragmentada do nosso amado Senhor, passou pelo meio. Irmãos, aqui tem um significado muito profundo. Aqui temos que rogar ao Pai para que Ele abra os nossos abertos,
para que Ele abra os nossos olhos, tenhamos olhos abertos. Quando Ele passou pelo meio, partiu no meio aqueles animais, aquela tocha de fogo passou pelo meio, era o Senhor. Qual o significado disso, irmãos? Lembra Mateus 26, 26, quando Jesus partiu o pão e disse: este é o meu corpo, comei dele todos nós. Que lindo, irmãos, é um Deus de pacto, se revelando em toda a realidade, agora em Cristo, que é a consumação do seu pacto, aliás. Aquela palavra, ela é muito importante para nós. Tetelestai, está consumado. Que tremendo. Como a Bíblia é clara para nós, irmãos. Então, que nós sejamos homens e mulheres de olhos abertos e buscamos aos pés do Senhor visão espiritual, como diz o salmista, Salmo 119, versículo 18: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas, as profundidades da tua lei, da tua palavra. Irmãos, é muito lindo aquilo que Cristo fez com nós, aquilo que o Pai fez com nós, um pacto com Abraão. E esse pacto percorreu toda a Bíblia até chegar em Cristo. E todos nós aqui fazemos parte desse pacto. Ele fez um pacto com quem, irmãos? Todo aquele que creu. Fez um pacto com você. E é um pacto irrevogável. Então vamos avançar aqui bem devagarinho. Vamos ver detalhes sobre esta preciosa aliança, sobre esse pacto que Deus fez conosco. Por toda a Escritura podemos perceber através de sua leitura que Deus se revela, se manifesta aos homens sempre como um Deus de aliança. Temos mais de 300 vezes a palavra aliança ou pacto registrado nas Escrituras Sagradas. Deus fez 3 pactos: pacto de obras, esse pacto de obra envolve aqui a lei, pacto da graça, que é Tito 2, versículo 11 em diante. A graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens, pacto da graça, e o pacto da redenção, que a gente vai ver depois, também que o pacto da redenção é algo que nós fazemos parte desse pacto. A redenção da nossa vida, ela é certa, referindo-se, vamos ganhar um corpo semelhante ao corpo da sua glória. E o pacto da redenção. Em Gênesis, Deus criou o homem justo e perfeito e lhe deu uma lei justa, que seria para a vida se ele a tivesse guardado, ou para a morte se a desobedecesse. Você vai depois ler Deuteronômio capítulo 30 e 31, ali está o pacto das obras. Agora o profeta Oséias diz que Adão rompeu este pacto estabelecido por Deus. Então, não está claro para nós ali, não está explícito em Gênesis o pacto que Deus fez com Adão. Está ou não está? Claro que está. Mas Adão rompeu esse pacto. Ali envolve a questão, não vou entrar muito em detalhes, mas a árvore da vida. Adão precisava nascer de novo. As pessoas falam assim: se Adão não tivesse comido o fruto da árvore do bem e do mal, ele seria salvo. Claro que não. Adão, mesmo sem ter comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tinha que ser regenerado. Ou em outras palavras, ele tinha que nascer de novo. Mas Adão era inocente, assim como uma criança que nasce inocente. Mas se Adão não comesse do fruto da árvore da vida, ele tinha que comer voluntariamente, ele nunca teria a vida zoe de Deus em si. Então Adão, ele rompeu esse pacto. Ele quis se autodirigir. E quando ele pecou, Deus, não foi nem 12 horas, Deus já providenciou uma salvação para o homem. Dando ali, em Gênesis 3, 21, vocês se lembram que quando Adão, ele pecaram, ele se auto-observou, ele se viu nu,
Então eles fizeram folhas de figueira para cobrir. Então agora está resolvido o problema. Eu estou vendo aqui a minha nudez, está coberta, não estou vendo mais. Eva, agora, eu não preciso ter vergonha da Eva. Eva está coberta, tudo bem, estamos cobertos. Mas, quando eles ouviram a voz do Senhor, Adão, onde estás? Eles correram, se esconderam. Porque a voz de Deus é uma voz perscrutadora, uma voz reveladora. É uma voz que nos convence de quem nós somos em realidade espiritual. O que Adão disse para Deus? Porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas Adão literalmente não estava nu, estava coberto com folhas de figueira. Aquelas folhas murcham. Aí vocês se lembram? Gênesis 3:21. Aí é Deus fazendo. Aí a graça fez o Senhor Deus vestimenta de peles de animais e os vestiu. Aí sim, porque Deus nos aceita na base do sacrifício que Ele fez. Deus nos aceita em Cristo, somos eleitos em Cristo. Porque nas obras, no pacto das obras, irmãos, abra lá em Romanos 8, versículo 3. No pacto das obras, é um pacto que nós não teríamos condições de cumpri-lo. Mas se você observar cuidadosamente, esse aqui, eu vejo assim, Romanos 8,3, o apóstolo Paulo interpretando Gênesis 3, versículo 21, porque está escrito assim, olha como é que começa o versículo 3 de Romanos 8, porquanto o que fora impossível, a lei, no que estava enfermo pela carne, de novo aparece a palavrinha aqui, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, isso fez Deus. Na cruz do Calvário, quando cremos que fomos atraídos no seu corpo, no corpo de Cristo ali, então o meu pecado foi colocado sobre Cristo, eu fui colocado sobre Cristo, então Deus me julgou na pessoa de Cristo. Por isso que quando eu creio que eu fui julgado em Cristo na cruz do Calvário, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está vendo, irmãos? Mas Adão transgrediu o primeiro pacto. Vamos ler aqui Oséias capítulo 6, versículo 7, que diz assim: mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Então, queridos, Adão transgrediu. Por quê? Porque está escrito, eles transgrediram como Adão, né? E Deus, Ele sabia que o homem ia transgredir. Deus não foi pego de surpresa. Aquele texto de Isaías 48, versículo 8, ele é tão esclarecedor, irmãos. Ele mostra para nós que Ele sabia que nós seríamos transgressores. Diz assim, Isaías 48, 8: tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se te abrir os ouvidos, porque eu sabia, ele já sabia, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Então, Deus não foi pego de surpresa, Ele já sabia. Irmãos, agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui hoje. Quando você olha para este mundo, você liga a TV, os noticiários, não dá para a gente assistir esses noticiários. Irmãos, a corrupção do coração do homem, ela está tal, não dá para mensurar. Agora, tudo que nós comemos é contaminado, mas graças ao Senhor pela palavra Ele é santificado e purificado. Agora, por que a terra está toda contaminada? Abra aqui em Isaías mesmo, capítulo 24,
Vamos olhar aqui, irmãos, o versículo 5. Olha, isso aqui é uma vergonha para nós, irmãos. Veja que palavra dura para nós, é que nós não consideramos a palavra do Senhor. Nós ficamos com as nossas opiniões. E a Bíblia diz assim, olha, estamos lendo Bíblia, a palavra. Na verdade, a terra está contaminada. A terra está contaminada, tem uma causa aqui. Por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Somos nós, fazemos outra coisa. Não é triste, não é humilhante para nós saber que a terra está contaminada por nossa causa? Graças ao Senhor fomos tirados deste império de trevas, transportado para o reino do Filho do seu amor. Mas Adão, ele transgrediu esta aliança. Eles transgrediram a aliança eterna. Mas Deus é um Deus que diz lá, Jó capítulo 42, que os planos, que os conselhos deles não podem ser frustrados. E Ele nos ama tanto, que Ele sempre está ratificando a sua aliança, renovando a sua aliança. Leia aí, quer ver só? No próximo livro, Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 31. Olha que interessante, irmãos. Que Deus amoroso nós temos. Como que nós podemos fazer pouco caso do Senhor? Como nós podemos fazer pouco caso dos nossos irmãos? Irmãos, a não ser que nós não cremos no Senhor. Porque diz assim, olha o versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova. Por que nova? Eles quebraram a antiga, que é eterna. Então tem uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Irmãos, apesar de tudo que Deus fez por eles, eles quebraram a aliança. Agora, veja o 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Agora, irmãos, isso aqui é muito lindo. Se você ler Jeremias com os olhos do Pai, sobre a égide do Espírito Santo. Lembra quando Jerusalém, por desobedecer ao profeta Jeremias, o Senhor através do profeta Jeremias, o que aconteceu com eles? Muitos morreram e eles foram cativos para a Babilônia. E Jerusalém foi totalmente destruída e queimada. Irmãos, aí Baruque, quando foram todos cativos, ficou Jeremias, Baruque, um povo. E aí Baruque diz para Jeremias assim: Jeremias, Jerusalém está destruída. Será que ela um dia será reerguida? Irmãos, Jeremias, ele disse assim, olha, ela vai ser reerguida sim, mas agora vai ser reerguida no coração dos homens, não mais de uma forma externa. Por quê? Porque ele disse aqui, na sua mente imprimirei as minhas leis, e no seu coração as inscreverei. Irmãos, quem pode tirar isso de nós? Ninguém mais. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, ninguém pode mais remover isso de nós, porque nós somos a Jerusalém de Deus, somos a noiva de Cristo, somos a igreja do Deus vivo. Não somos evangélicos, não somos crentes, não somos católicos, somos a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Homens e mulheres que passaram pela morte junto com Cristo, ressuscitaram com Cristo. Cristo é a nossa vida. Meu irmão, você está entendendo o que eu estou dizendo para você nessa manhã? Meus irmãos, como nós precisamos agradecer ao Senhor. Olha o versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades
e dos seus pecados jamais me lembrarei. Que Cristo nós temos, que Deus maravilhoso nós temos. Você percebe o quanto que você é amado? Graças ao Senhor, nós estamos diante de um Deus de pactos, um Deus que nos ama, um Deus que fez um pacto e Ele não vai violar o seu pacto. Vamos avançar aqui. Então, nós estamos diante de um Deus de alianças. O que é uma aliança? É um acordo, um trato, pacto, contrato, concerto que Deus, por causa do seu amor, fez com o seu povo. Portanto, uma aliança significa a responsabilidade ilimitada, incluindo forte compromisso, isso aqui é do judeu, forte compromisso, lealdade até a morte. Você entende porque Deus jurou por Ele mesmo? E Ele foi fiel, obediente até a morte e morte de cruz. Que Cristo nós temos, fidelidade de Deus. Ah, irmão, que maravilha isso. Portanto, agora o nosso Deus deseja que saibamos da sua aliança. Ele deseja revelar, mas para quem Ele vai revelar a sua aliança? Vamos ler aqui Salmos 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Agora aqui uma pergunta: você é íntimo dele? Você é amigo dele? Quando nós temos amigos, nós gostamos de revelar os segredos do nosso coração. Essa palavra aqui, intimidade, original aqui, a tendência é: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Irmãos, você se lembra quando Deus, Ele decidiu destruir Sodoma e Gomorra? Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 18. Você se recorda do que Deus disse para Abraão? Gênesis 18. Vamos ler aqui, irmãos, o versículo 16 em diante. 16 até o 18. Abrão, vocês sabem, tem muitos textos que mostram que Abrão era conhecido como amigo de Deus. Amigo do esse amigo de Deus, quando fala amigo de Deus, é o amor de Deus que teve Abrão como seu amigo, o amor agapau. Lembra que Paulo vai dizer que Cristo morreu por nós quando éramos inimigos? E ele diz que o amigo dá a vida pelos seus. Então ele nunca foi nosso inimigo. Ele sempre quis ser nosso amigo. Nós, por causa do pecado, que afastamos dele, que tínhamos Deus como inimigo. Mas olha aqui o versículo 16 de Gênesis, verso 18. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abrão ia com eles. Intimidade, irmãos. Ia com eles, caminhando junto com eles, para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Por que será que o Senhor disse isso? Porque Abrão era amigo de Deus. E Deus tinha um prazer em se revelar a Abraão. Agora, visto que Abrão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. E por aí vai. Agora, queridos, a mesma coisa Cristo disse para nós. Vamos pular para João, capítulo 15, verso 15. João 15, 15. Aqui a mesma coisa, Ele diz para nós assim, olha que lindo, irmãos, que precioso. Ele diz no 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Queridos, não apenas Abraão, mas você e eu também somos amigos de Deus. Agora, olha o 15, isso me encanta, irmão. Jesus está dizendo, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tem-vos chamado amigos. Agora ele vai dizer algo muito importante, irmãos, porque tudo
quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Irmãos, é aos seus íntimos, aos seus amigos, que Ele dará a conhecer a sua aliança, o seu concerto, o seu pacto, o seu trato. Olha diante de qual Deus que nós estamos, irmãos. Você se considera amigo de Deus? Ele é teu Pai, mas Ele é nosso amigo, aquele que nos ama de uma forma absurda. E outra coisa, se você de fato é amigo dele, você recebeu o Espírito Santo. Abra lá em 1 Coríntios 2, versículo 12. 2:12, diz assim, a palavra do Senhor: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? É o propósito, para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Irmão, do que você tem falta? Por que às vezes nós murmuramos, irmão? Porque nós não conhecemos esse Deus de pactos. Não sabemos que nós já temos. Tem muita gente vivendo uma vida miserável. Nós vamos tratar hoje à noite sobre a misericórdia de Deus. Vive uma vida miserável tendo tudo. É impossível, é um contrassenso você ter tudo e viver uma vida miserável. Sabe por que isso acontece? Porque nós somos distraídos de Cristo. Nós nos envolvemos com as coisas deste mundo e não com o Senhor. Irmão, nós temos que nos envolver com o Senhor. Envolvemos com a construção da nossa casa, envolvemos com os nossos afazeres, envolvemos em ficar dormindo até mais tarde, num domingo, quando, imagina só, aqueles que dizem que são nossos irmãos, nós como igreja do Senhor, estamos sendo tratados pelo Senhor aqui, e os irmãos dormindo em casa, e é nossa responsabilidade estimular eles, não apontar o dedo na cara. A vontade é falar: ô meu irmão, mas o que é isso? Que preguiça que você tem, ficar dormindo até mais tarde. Temos que estimular com amor, com carinho. Ô irmão, vamos, não deixa nada, absolutamente nada, impedir que você esteja na reunião da igreja para ouvir a palavra do Senhor. Mas nós temos tantas coisas para fazer, uma coisa só é necessário, meu irmão: estar aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Mas eu vou ouvir na minha casa. Não é a mesma coisa, irmãos. Nós estamos aqui reunidos. Aqui, este ambiente é um ambiente tão celestial, tão gostoso. Quem for ouvir pela internet não é a mesma coisa. Estão me compreendendo? Porque é da vontade do Pai que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É nossa responsabilidade preservar aquilo que Ele fez graciosamente em seu Filho, a unidade. Jesus orou pela unidade. Nós vamos viver distraídos de Cristo? Misericórdia. Então procure ser íntimo do seu amigo. Ele é o grande amigo. E aos amigos íntimos, que o Senhor tira a cortina, remove o véu, desvenda, mostra e revela seu pacto. Na verdade, Davi disse que a intimidade precede o pacto. O pacto era realizado entre pessoas que eram íntimos amigos. Que eram íntimos, amigos, companheiros. Olha que lindo aqui agora. Salmos 89, versículo 3 e 4 diz assim: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo: para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Deus, Ele sempre, na pessoa do Filho, sempre foi nosso amigo, aquele que sempre nos amou. Irmãos, foi Ele que fez a aliança conosco. Então, esse Salmo 89 aqui, ele é muito lindo. Deixa eu ler alguns versículos desse Salmo aqui.
Salmos 89, é um salmo tão lindo, tão maravilhoso, tão cheio de glória e graça. Olha só os versículos 7, Salmo 89, aqui, irmãos, Deus está revelando para Davi o seu pacto, e tomando Davi, aquele Davi que era um assassino, um adúltero, colocando Davi como figura de Cristo. Veja aqui, versículo 7, olha o que Deus diz, olha o que Davi disse aqui, inspirado pelo Espírito: Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos. Está vendo, irmão, que é importante a nossa reunião? Onde que ele é tremendo? Na Assembleia dos Santos. O que mais? E temível sobre todos os que o rodeiam. Meus irmãos, agora olha o versículo 13: o teu braço é armado de poder, forte a tua mão e elevada a tua destra. Nós sabemos, com toda a convicção, Cristo naquela cruz, Paulo fala que ele foi crucificado em fraqueza, e aqui diz que forte a tua mão. Paulo também interpreta isso para nós, ele fala assim, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Jesus Cristo, ele entregou, rendeu-se inteiramente ao Pai, então o Pai poderia exercer toda a força em Cristo. Quando sou fraco, então é que sou forte. Nós temos que compreender isso, irmãos, para vivermos isto, né? Olha o versículo 17. Irmão, isso aqui é tremendo. Porquanto tu és a glória de sua força, no teu favor avulta o nosso poder. Versículo 19. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: há um herói. Não é o herói que a criançada anda atrás aí, né? O Capitão América, o Homem de Ferro, uma série de coisas que tem. Esses escape aberto aí é tudo Satanás que permite passar aqui em volta para que a gente se distraia, a gente não ouça. Mas olha aqui, olha aqui quem que é o nosso herói. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: há um herói concedi o poder de socorrer. Que herói que é esse, meu querido irmão? Nosso amado Senhor. Do meio do povo exaltei um escolhido, encontrei Davi meu servo. Queridos, por que Deus chama Davi aqui de servo? Se ele está prefigurando Cristo, uma das características de Cristo, nós vimos algum tempo atrás, ele é rei, ele é servo, ele é Deus, ele é homem. Então Davi era rei, mas aqui Davi se coloca como servo também. Parece que é um contrassenso, né? Muitos falam: nossa, puxa vida, se Davi sendo rei não pode ser servo? Claro que pode. O nosso rei Jesus, manso e humilde de coração, ele também é um servo. Eis o meu servo. Estão me compreendendo? Então aqui, encontrei Davi meu servo, com o meu santo óleo o ungi, a minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. E o versículo 24 diz assim: a minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Irmãos, tudo isso está envolvido no pacto que Deus fez conosco. Se Deus foi assim com Davi, irmãos, imagina conosco. Quando Deus chamou Josué, disse assim, Josué 1,5: assim como fui com Moisés, serei contigo. Agora, meu querido irmão, só que conosco é um pouquinho mais diferente. Como ele foi com Moisés, ele é muito melhor conosco. Sabe por quê? Porque hoje ele mora dentro de nós. Ele é a nossa vida. Nós temos vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não tribulações em abundância, mas vida em abundância. Vamos avançar. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Creio que segundo o coração de Deus significa que o coração de Davi batia em sincronia com o coração de Deus. Estavam tão íntimos
que um conhecia o desejo do outro. O coração de um pulsava em concordância com o coração de outro. Deus e Davi eram amigos íntimos. O nosso Deus e Pai é o Deus dos pactos. E ele fez um pacto com Davi e jamais violaria. De novo nos Salmos 89, versículo 34, 35, que diz assim: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? Irmão, para pensar um pouquinho. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Se nós fôssemos um povo pentecostal, nós iríamos dar uns glória, aleluia, aqui daqueles de tremer o chão. Mas nós somos tão... misericórdia. Então, irmãos, aqui nós temos que considerar algo tão importante, que lá na antiga aliança ela dizia olho por olho, dente por dente. Agora, aqui na nova ele diz o seguinte: estás perdoado. A antiga aliança, ela achava culpa no melhor homem e o condenava. Era assim na antiga aliança. Ainda que ele fosse inocente, achava culpa. Agora, na nova aliança, meus queridos irmãos, na nova aliança, ela oferece inocência ao pior homem. Ao pior homem. Depois vocês têm que ler Manassés, a história de Manassés, vocês vão compreender. Na antiga aliança, quando as pessoas pecavam, aqueles pastores levavam as ovelhas e elas eram mortas. Agora, na nova aliança, o pastor morre pelas ovelhas. Você entende isso, irmão? Que maravilha que é isso. Como que a gente não vai deixar de desfrutar no amor de Deus? É muito amor. E ele fala assim para nós: Senhor é meu pastor, nada lhe faltará. Ele disse, e tem poder para cumprir. Ele dá vida pelas suas ovelhas. João 10:11, ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez eu jurei, jurou por ele mesmo, e seria eu falso a Davi? Nunca vamos encontrar, nem resquício. Não tem como pensar, conceber um Deus falso. Então, por detrás dessas palavras que você tem na sua mão, tem o Deus da verdade, sustentando aquilo que ele disse. Então, creia na palavra, creia na palavra. Nós às vezes cremos muito em homens, cremos muito em pastores, em padres, mas temos que crer na palavra do Senhor. Veja só, deixa eu ler para vocês mais uns textos aqui. Abra lá em Atos, capítulo 2, versículo 29, e vamos ler até o 32, Atos 2, de novo aquele sermão lindo, disse assim, presta atenção, Atos 2, a partir do verso 29, diz assim: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Agora aqui, dentro desse pacto, preciso fazer uma pergunta e vamos responder lendo um texto aqui. Por que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Tem uma causa. Romanos 3:25. Veja aqui a causa aqui, irmãos. Olha que lindo texto. Romanos 4:25, desculpe. Diz assim, Romanos 4, verso 25. O qual,
foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Oh, irmãos, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. A nossa justificação foi do tamanho de Deus, uma justificação perfeita. Irmãos, nós somos tão incrédulos que nós não conseguimos enxergar isso. Deus nos enxerga perfeitos, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito. Ele nos amou e derramou tudo sobre nós. Deu o seu Filho, o sangue. Deus nos vê através do sangue de Cristo. Que defeito! Você consegue enxergar defeito nos seus irmãos? Quando você enxerga defeito, sabe o que significa? Que você não ama seu irmão como deveria amar, porque o amor cobre multidão de pecados ou de defeitos. Quando nós criticamos alguns irmãos, significa que nós amamos tão pouco aquele irmão, nós estamos desfrutando tão pouco do amor de Deus em nosso coração, nós somos muito ranheta, mas graças ao Senhor, que palavra linda, irmãos, que nós temos aqui. Agora eu desejo aplicar este pacto à nossa vida. Amados, o pacto que Deus fez conosco é seríssimo, pois ele foi realmente confirmado pela morte de seu Filho Jesus Cristo. Lembra lá que Jesus disse: este é meu sangue que é dado em favor de muitos. Foi confirmado, atestado com a morte de Cristo, com o sangue derramado. Nós devemos dar imenso valor à ideia de pacto, pois o próprio Deus estabeleceu um concerto conosco. Ele consiste que os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. Veja o que Deus disse em Romanos 11, 27 e o 29. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irmão, queridos, deixa eu falar para você aqui. Como é que eu posso explicar para você isso aqui agora? Tem um texto aqui no Salmo, abra no Salmo 49, versículos 7 e 8. Estamos diante desse Deus de aliança. Salmo 49, versículos 7 e 8, olha o que a Bíblia diz. Você vai entender, você vai se alegrar muito agora. Diz assim a palavra, Salmos 49, 7 e 8. Ele diz assim: ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Irmão, vamos pensar aqui. A nossa dívida com Deus ela é impagável. Nós não temos como pagar. Muito bem. Mas agora o que Deus fez? A nossa dívida é muito grande, muito alta. Agora abra lá em Hebreus capítulo 7. Você vai ver que maravilha que é isso aqui, irmão. Hebreus capítulo 7. Veja aqui o versículo 22. Diz assim a palavra. Hebreus 7, verso 22. A sua redenção da sua alma é caríssima. Tua dívida é muito grande, não tem como pagar. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Quando você vai comprar alguma coisa ou alocar uma casa, você precisa de um fiador. Se o cara que está lá morando na casa não pagar o aluguel, quem paga é o fiador. Agora, queridos, nós não temos como pagar a nossa dívida, mas nós temos um fiador de superior aliança. O fiador é aquele que torna responsável pelas obrigações do outro. Você entende que Paulo diz lá, Colossenses capítulo 2, tendo riscado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, que é do pacto das obras. Ele é o nosso fiador. Que irmão, você entende isso? Você está livre.
Senhor, eu quero te pagar agora. Não, meu amigo, não tem como você me pagar. E eu morri por você. Não apenas isso, e eu lhe incluí você em minha morte. Você morreu junto comigo pela fé. E eu morri no teu lugar, mas você morreu comigo. Então a dívida foi paga. Você entende por quê? Está escrito lá em 1 João 5,13: estas coisas vos tenho dito, a fim de que saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Isso é maravilhoso. Então ficou claro para nós, irmãos. Vamos avançar um pouquinho mais. Por essa razão, gostamos de pensar que somos um povo comprometido com Ele. Nosso compromisso com o Senhor não pode ser quebrado por nada nem por ninguém, a não ser pelo Pai. E Malaquias 3,6 fala que Deus não muda. Mas o nosso Pai diz que não quebraria esse contrato, esse concerto, esse pacto, esta aliança conosco. Compreensivelmente encontramos consolo, satisfação e segurança nesse relacionamento. Agora, porque Ele é fiador, porque Deus cumpriu a sua aliança, agora nós entendemos esse versículo de João 6,37 que diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ficou claro agora esse versículo aqui? Porque Ele fez tudo. A palavra fala que às vezes nós oramos assim, né? Não, nós temos que orar para que a vontade de Deus seja feita. Mas você já parou para pensar qual que é a vontade de Deus sobre se você perde a salvação ou não? Não. Todo que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E sabe qual que é a vontade do Pai aqui? João 6,39, Jesus disse assim: e a vontade de quem me enviou é esta, vontade de Deus, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Isso traz ou não traz segurança para nós, irmãos? Queridos, então você pode dizer assim, tem um cântico, né, que fala assim: quando se fizer chamada, quando se fizer, pela sua imensa graça lá estarei. Você já leu esse versículo na Bíblia? Ele está relatado na Bíblia. Quando se fizer chamada, comecei a pensar nesse versículo essa semana aqui e falei: puxa vida, todos nós aqui, irmãos, será que se Deus nos chamar hoje, você tem certeza que você está lá? Vai estar lá? Deixa eu ajudar os irmãos no versículo que eu falei, no Salmo 110, versículo 3. 110, verso 3, diz assim, olha aqui, a palavra, ela é tão clara, diz assim: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Aqui, literalmente no hebraico, está escrito assim, olha: teu povo se apresentará espontaneamente no dia da convocação. É esse o sentido aqui, muito claro. No dia da convocação, o seu povo se apresentará. Quando se fizer chamada, nós vamos estar lá. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Por isso que Jesus disse, João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Por quê, irmãos? Por causa do pacto. E o pacto não envolve tão somente a nossa salvação, mas envolve mais coisas. Vamos terminar dizendo o seguinte: o pacto não tem origem em qualquer necessidade ou carência de Deus, mas é voltado essencialmente ao benefício de seus eleitos em Cristo. Então Jeremias 32:40 diz assim: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Que aliança eterna e perfeita. Então, sei que tudo quanto Deus faz, durará eternamente. Amém? Vamos ter uma palavra de oração.
Obrigado, nosso Pai Celestial, porque Tu és tão gracioso e tem falado conosco de uma forma tão graciosa também. Louvamos e agradecemos o Teu nome, Pai, por esse tempo que passamos aqui, debaixo do nome do Teu Filho. Obrigado, Pai, porque Tu és o Deus dos pactos e é o nosso Pai. Pai, como nós confiamos em Ti e queremos confiar mais e conhecê-lo mais. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.